Isso é o quê? Favor de Deus para a sua vida. E nessa manhã de domingo eu quero ministrar uma palavra sobre identidade. Hoje tem tudo a ver com o que nós vamos fazer. Hoje os irmãos decidiram pela sua nova identidade. E eu quero falar para você que nós devemos assumir a nossa identidade em Cristo. Então profetiza e declara assim: Senhor Jesus, eu declaro, nesta manhã, receberei revelação da minha identidade que recebi em Cristo, e creio que a partir desse dia muitas coisas serão transformadas e terei uma vida livre debaixo do teu favor. Quem crê, diga amém. Encha seus olhos espirituais de fé, de favor de Deus sobre a sua vida. Sabe, domingo passado eu estava ministrando uma palavra sobre o poder do quê? Da palavra. A palavra de Deus sustenta todas as coisas. Então, por meio da palavra de Deus também eu recebo conhecimento da minha identidade que recebi nessa nova criação. Fala para o seu irmão, fala assim: você é uma nova criatura gerada em Cristo Jesus. Quantos receberam o Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador da sua vida? Então fale isso alegremente, celebrando. Esse é o maior milagre que um homem pode receber. Sabe, certa vez eu me lembro, muitos anos atrás, eu vi uma reportagem sobre prostituição infantil lá no Nordeste, no norte de Minas, lá no Vale do Jequitinhonha, lugar mais pobre do Brasil. Lá, infelizmente, há essas situações onde os próprios pais oferecem suas filhas para os caminhoneiros, viajantes que passam na rodovia, mas não é de 16, não, 18, que já é horrível, é criança de 8, 9 anos de idade. Infelizmente tem isso, o mundo jaz no maligno. Eu lembro, a repórter entrevistando, ali com a tarja no rosto da criança, não expondo a imagem, e ela perguntou para ela, qual que é o maior sonho dela? Fala, diante de tudo que você vive, passa, qual que é o seu maior sonho? E aquela criança, ela falou assim: olha, o meu maior sonho, se eu pudesse, eu queria nascer de novo. E eu quero falar para você, na hora meu coração encheu de uma tristeza no espírito com a situação, mas na hora meu coração me alegrou, porque eu tenho a resposta para o desejo daquela criança. Ela pode nascer de novo. A palavra de Deus diz o seguinte, olha só, 2 Coríntios 5,17: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Qual que é o artigo definido? É. Nova criatura o quê? É. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Diga glória a Deus. Você é uma nova criatura, filho. As coisas velhas o quê? Passaram, tudo se fez novo. Todos os dias que esse sol nasce, há uma novidade de vida para você. Há uma nova oportunidade para você desfrutar do favor do Senhor. Sabe, eu amo a palavra de Deus. E não existe nada mais poderoso do que a palavra. E quando você profetiza a palavra, o poder que tem nela manifesta sobre a sua vida. Você sabe que todos os dias, praticamente, eu lembro de um texto, Provérbios 4,18, que diz assim, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Glória a Deus por isso, irmão. Sabe, essa é a sua vida. É isso que tem que sair da sua boca. Toda confissão diferente está errado, porque a nossa vida hoje é pela fé. E a Bíblia é um livro do quê? Que expressa o quê, irmãos? Fé. Aqui não são histórias apenas, são testemunhos da grandeza de Deus. Quando você então lê, profetiza a palavra, apropria daquilo que ela diz a seu respeito, o poder de Deus começa a manifestar dentro de você. Eu quero falar para você que a mudança que Deus quer fazer na sua vida não tem nada a ver com ação natural. É tudo ação do Espírito Santo vindo manifestando com quebrantamento sobre a sua vida. E
Quando você toma ciência dessa sua nova identidade, assim como era o desejo daquela criança nascer de novo, graças a Deus você recebeu essa oportunidade em Cristo Jesus. E eu quero falar para você que existem duas coisas, as mais importantes que você tem que tomar consciência na sua vida cristã. Primeira coisa, fala para o seu irmão: conhecer e entender quem Deus é realmente, segundo a palavra de Deus. Amém? Nós temos que conhecer como Deus é na palavra, aquilo que está atribuído sobre o caráter dele aqui na palavra. É isso que nós devemos conhecer. Tá, pastor, eu entendi, essa é a primeira. E a segunda? Agora que aqui está, fala para o seu irmão: a segunda coisa mais importante na sua vida é aprender quem você é, segundo a palavra de Deus. Segundo o que? A palavra de Deus, segundo as realidades que você recebeu em Cristo nesse novo nascimento. Então aqui você tem que se alegrar no Senhor, porque muitas vezes nós entramos em crise. Eu converso com muitas pessoas, alguns me procuram para aconselhar, me colocam em situações o porquê que não deu certo na vida deles. Começam a dizer: a minha família, história familiar, meu pai, minha mãe, fulano de tal. São situações naturais que não definem a nossa vida em Cristo Jesus. Por isso que todo ser humano, ele tem que entregar o seu coração ao Senhor Jesus. Para quê? Para ele nascer nesse nascimento espiritual. O Senhor Jesus, ele te dá uma condição celestial de viver aqui nessa terra. Como que ele nos ensinou a orar? Que seja a tua vontade feita, assim como é aonde? No céu, aqui na terra. Mas como que isso se torna realidade na sua vida? Quando você entra pela porta do novo nascimento, você recebe uma nova natureza. A Bíblia diz que isso é a divina semente que Ele colocou dentro de você. Diga glória a Deus. Diga assim: hoje eu quero receber revelação dessa identidade, dessa natureza que o Senhor me deu. Dá uma salva de palmas ao Senhor, porque isso é poderoso demais. Amém? Por causa dessa nova natureza, 3 coisas pelo menos você é. Fala assim, em primeiro lugar, olha para o meu irmão e fala assim: você é profundamente amado. Amém? Mas deixa eu te falar, a palavra sem expressão não demonstra todo o significado. Estava dando aula aqui no cursão sábado, e o Henrique, o Ricardo e o Henrique, eles não são tão de expressão assim. Eu simulei uma situação para ele dar uma resposta, tipo assim: se alguém multibilionário te desse todo o recurso para a sua vida que você necessitasse e ainda sobrasse, como que você receberia? Ele, muito alegre, né, pastor? Eu falei: que é isso? Que alegria que é essa? Dá um sorriso, menino. Vamos falar sorrindo agora para o seu irmão. Não tem como falar que é amado de cara fechada, feia não. Amém? Então fala para o seu irmão, rindo para ele, fala assim: primeira coisa que você tem que aprender, você é profundamente amado. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Quem recebe isso com alegria? Aleluia! Em Cristo Jesus, você é amado de forma incondicional. Deus não impõe condições para falar o quanto Ele te ama. Ele já te ama no máximo. Ele já te ama, Ele te ama profundamente, porque você está em Cristo Jesus. Aleluia. Sabe, eu gosto sempre de dar esse exemplo para as pessoas. Vamos supor que você, Mauro, é esse panfleto aqui, e Deus é a Bíblia. Antes nós andávamos assim, sozinhos, sem Cristo. Quando Deus olhava, Ele olhava para você e enxergava os seus defeitos. Isso muitas vezes te trazia separação, porque você tinha medo das consequências do pecado vindo sobre a sua vida. Não porque era desejo de Deus executar punição na sua vida,
É porque Deus respeita os princípios. E a palavra de Deus diz que toda consequência do pecado conduzirá à morte, separação. Então o homem vivia separado de Deus. E aconteceu então que Jesus veio. Deus enviou o seu Filho na natureza humana, se encarnou o Verbo que se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Ele, todo justo, ele foi na cruz e morreu em nosso lugar. E a morte dele trouxe perdão dos nossos pecados. E o que aconteceu? Ele apenas não te perdoou, mas a partir de Cristo, ele te adotou como filho. Seu relacionamento hoje não tem nada a ver entre servo e Senhor. Nós somos servos e Ele é o nosso Senhor. Porém, hoje nós tratamos Ele como Pai. É uma intimidade mais profunda. Por quê? Aqui está o detalhe. Quando você o recebe como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que essa experiência você está em Cristo. Ou seja, o panfleto está em Bíblia. Agora, se você olhar para o panfleto, quem que você enxerga? A Bíblia. Então hoje o olhar de Deus sobre as nossas vidas é enxergando Cristo. E a Bíblia diz que Ele é o Cordeiro sem mácula e sem defeito. Então isso nos dá uma condição poderosa de viver, de entender que o amor de Deus não está condicionado quem somos e no que fazemos. Está condicionado porque nós estamos em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que Jesus é profundamente amado pelo Pai. Diga glória a Deus. Diga assim: em Cristo Jesus eu sou amado de forma absoluta e incondicional. Amém? Amém. Romanos 8, capítulo 8, versículo 38 ao 39 diz assim: porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Diga glória a Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aonde que está o amor de Deus condicionado? Em Cristo Jesus. Se você, Marcelinho, está em Cristo Jesus, esse amor incondicional te atinge, Ele te aprova, Ele abre as portas para a sua vida. E é necessário que você tenha esse entendimento, para você não viver uma vida a qual o Senhor em Cristo te deu. Jesus, a palavra de Deus em João 10:10 diz que Ele veio para nos dar uma vida o quê? Que, irmãos? Abundante. Comece a enxergar todas as áreas da sua vida sendo atingidas pela abundância do Senhor. Comece a ver as suas dores caindo por terra por causa da abundância da saúde do Senhor. Comece a ver a sua família sendo consolidada em intimidade, em paz e respeito, porque tudo isso vem em abundância com o Senhor. Essa é a vida, essa é a sua identidade. Fora disso, é mentira. Tá, pastor, mas o estado meu hoje não condiz com isso. Então, é aí que está o segredo. Porque nós não temos que confessar o estado, porque estado é transitório. Você acorda feliz, eufórico, por uma notícia sequer, você entristece. O estado muda, mas a realidade da sua natureza, jamais. A sua natureza não tem nada a ver com a sua carne hoje, Tiago. A sua natureza está condicionada em Cristo Jesus. Qual que é a prova que você, para Deus, é totalmente amado? Ele te fez morada. Você é morada do Espírito Santo de Deus. Um Deus totalmente santo. A Bíblia diz santíssimo. Hoje habita em nós. Hoje, pela sua graça divina, nós o recebemos. Todas as manhãs nós podemos nos relacionar. Nós devemos fazer essa confissão. Sabe, certo escritor chamado Philip Yancey, no seu livro sobre a maravilhosa graça, ele diz o seguinte: que não existe nada que você faça para Deus te amar mais, e também não existe nada que você deixe de fazer para Deus te amar menos. Deus já te ama no máximo.
Por quê? Porque você está em Cristo. Levanta a mão para o céu e fala assim: obrigado, Senhor. Que essa revelação conduza a minha vida, que eu possa andar sobre o descanso de ser amado. Quem crê, diga glória a Deus, diga aleluia. Sabe, o verdadeiro descanso é quando você confia, quando você sabe que é amado de Deus. Quem vive com a mente perturbada? Quem são as pessoas quais são as pessoas mais vulneráveis sobre os ataques do diabo? São aquelas que ainda não sabem completamente do amor de Deus. Porque é o seguinte, existe uma diferença. Eu não estou falando que ninguém sabe que Deus ama. Sabe que Deus ama, porém não sabe que é de forma incondicional. Muitos sabem, mas ainda acalentam o quê? Aquele sentimento de dívida, que são devedores, que não relacionam com Deus de forma apropriada. Mas eu quero falar para você, apesar de tudo, eu não nego as minhas falhas, nem nego que você tem as suas, porém está tudo coberto na graça de Deus, está tudo revestido em Cristo Jesus. Então, quando os olhos de Deus voltam para você, somente uma coisa Ele pode declarar: eu te amo, porque você está no amado. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Volto a dizer, é preciso que você coloque essa confissão todos os dias na sua vida. De que maneira que você acorda? Porque o jeito que você acorda vai definir o seu dia. Se você é aquele que acorda emburrado, de novo, não, tem que trabalhar, aquela situação, ou seja, você só fica falando o seu estado, você já acorda questionando. Eu quero falar para você: mude a sua confissão, que o seu destino vai mudar. O seu destino segue as suas palavras. Nós não temos que falar aquilo que queríamos ser. Isso é mentira, porque você já é. Pastor, aonde? Dentro de você. A sua realidade hoje está em Cristo Jesus, que habita dentro de você. Então o que acontece? Está faltando recurso financeiro? Não diga que você é pobre, miserável. Não diga que você não é um que não tem oportunidade. Não fala isso, não tem nada a ver com a sua identidade em Cristo. Eu não estou falando do seu estado e nem nego o seu estado, porém eu quero falar que a partir do momento que você traz como confissão da sua realidade, da natureza que você recebeu em Cristo, isso vai saltar para fora na sua vida. Não chega para Deus pedindo como se alguém quisesse, chega para Deus apropriando, sabendo que você já tem. Qual que é a oração que funciona? É aquela que está ligada na nova aliança. Amém? Você não precisa de convencer Deus a fazer alguma coisa na sua vida, Tiago. Por quê? Porque você está no amado em Cristo Jesus. Quando você fala, Deus enxerga Jesus na sua vida. Então, quando você pede, Deus lembra da herança que Ele deu ao seu Filho, Jesus. E a Bíblia diz que nós somos cordeiros com Ele. Amém. Não há nada que exista de necessidade da sua vida que Deus não venha abençoar. Por quê? Porque você em Cristo Jesus, você é um amado de Deus. Então começa a ter uma disciplina de confessar a palavra de Deus na sua vida. Começa todos os dias: Senhor, hoje eu acordo, mesmo que o meu corpo está cansado, fatigado, a minha mente preocupada, mas eu descanso no seu amor, porque eu sei que o amor do Senhor lança fora todo o medo da minha vida. Aproprie, confesse, declare, e você vai ver como um remédio para a sua alma, Deus manifestando a sua graça, o seu amor sendo derramado sobre a sua vida. Diga glória a Deus. Amém? Amém. João 15, versículo 9 diz assim: como o Pai me amou, aqui é Jesus orando ao Pai, e Ele dizendo: como o Pai me amou, também eu vos ameis, permanecei no meu amor. Qual o amor que você tem que permanecer? No seu para Deus, eu quero falar, é areia movediça.
Porque vai ter dias que você não vai estar amando Ele tanto assim, devido à pressão da vida, devido às dificuldades, devido ao fato, devido às circunstâncias, devido às dores, devido à dívida. Nesse dia você vai até questionar o amor de Deus, mas ainda assim Ele vai estar olhando para o Filho amado, Cristo Jesus, e você está nele. E nesse dia você tem que declarar assim: Senhor, ainda que eu não esteja tão feliz assim, e nem consciente do teu amor, sim, mas eu escolho permanecer no amor de Cristo sobre a minha vida. Esse amor não falha. O amor de Cristo não falha. O nosso falha, o nosso é falho, mas o dele não. Diga glória a Deus. 1 de João capítulo 3 verso 1 diz assim: vede que quão grande amor tem concebido o Pai, ao ponto, olha só, ao ponto de sermos chamados de filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. O fato que Deus chamou, você é filho de Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você não é um filho bastardo. Você não é aquele filho que é jogado de canto. Não. A Bíblia diz, pelo fato que Ele te amou de tal maneira, que Ele faz questão de chamar de filho. Filho amado de Deus. Mas também Romanos 8:1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus aqui? Amém. Olha para o seu irmão, olha a expressão facial. Daí você já percebe quem está em Cristo. Estou em Cristo, né, pastor? Misericórdia, amém, irmãos? São os filhos amados. Colossenses capítulo 1 verso 22 diz assim: ora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de perante Ele vos apresentar santos, sem defeitos e irrepreensíveis. Esse mesmo texto, na versão Nova Internacional, diz assim, Colossenses 1:22: mas agora Ele os reconciliou pelo seu corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante de Deus. Fala para o seu irmão: você está sendo apresentado todos os dias diante de Deus, por causa de Jesus. Fala para o seu irmão: santo, inculpável e livre de qualquer acusação. Amém? Dá um salto de alegria, dá glória a Deus. Eu quero falar para você, filho. A primeira coisa que você tem que saber, Júlia, que você estava perdida. Essa é a primeira condição para a pessoa ser salva, é entender que ela estava o quê? Perdida. É a mesma coisa que a pessoa, como que é o nome daquela represa? Do Marimbondo, aqui na fronteira. É Marimbondo, né? É a mesma coisa que a pessoa lá no meio da represa, bebendo água, afogando. Passa um cidadão de barco, e aí, o que está acontecendo? Nada, não estou bem. O que ele tinha que falar? Eu estou o quê? Afogando, me salva. Eu quero falar para você, Jesus, Ele quer salvar, mas a primeira condição é permitir ser o quê? Salvo, entender. Então, peraí, pastor, eu estava perdido, eu era culpado, eu tinha mácula, tinha muitas acusações contra a minha vida, mas por causa de Cristo Jesus, eu estou sendo apresentado ao Pai, sem mácula, sem acusação, sem nenhuma condenação sobre a minha vida. Sabe, não é que Deus faz vista grossa não, meu irmão. Às vezes você pensa que o agir de Deus é o seguinte: é que Deus pegou os nossos pecados lá no céu e jogou debaixo de um tapete e fez de conta que nada aconteceu. Deus não é assim. Deus não fez vista grossa. Deus enxergou o seu pecado, porém, lá na cruz, seu pecado foi lembrado aonde, irmãos? Lá na cruz. Lá na cruz Deus enxergou aquilo que você fala e pensa assim: se alguém descobrir, estou lascado. Deus enxergou no corpo do seu filho, lá na cruz.
Ele enxergou os pensamentos mais terríveis, ou as suas atitudes que te reprovam. Lá na cruz o Senhor mostrou, ele foi lembrado no pecado, porque a palavra de Deus diz que ele se fez pecado por nós, mesmo não conhecendo o pecado. O Senhor lá na cruz, ele conheceu o nosso pecado. Então presta bem atenção, quando ele olha para você em Cristo Jesus, ele vê algo completo, uma obra consumada. É a mesma coisa que você vê um pintor aqui começando a pintar um quadro. Quando está no início não tem nada definido. Mas eu quero falar para você, Deus já vê o quadro não apenas pintado, mas assinado por Ele mesmo, obra consumada. Deus já viu a sua vida toda santificada, purificada, redimido. Você é esse em Cristo Jesus. Então quando você olha no espelho, o que você vê? Algo incompleto. Se você ficar com um espírito de introspecção, ficar lá olhando no espelho e falar, nossa, mas como eu poderia melhorar? Eu quero falar para você, isso é um caminho de morte, é um caminho de você entristecer. A Bíblia, hora nenhuma, aqui está escrito que os nossos olhos têm que voltar para nós mesmos. Os nossos olhos têm que voltar para o alto, é da onde que veio o nosso socorro, é da onde que nós recebemos toda herança, é da onde que nós recebemos todo favor. Deus, então, o próprio Deus diz que Ele está com os olhos dele voltados para você, enxergando Cristo. E aqui na palavra de Deus diz tudo aquilo que você é. Então eu quero falar para você, mesmo apesar de que você olhe no espelho, com um momento de introspecção, olhando os seus defeitos, eu quero falar, apesar de tudo, ainda Deus vê uma obra completa na sua vida, porque Ele vê Cristo na sua vida. O segredo da mudança, Rosana, não está no desejo de querer ser. O desejo da mudança está pelo simples fato de crer que o Senhor Jesus já completou a obra dele sobre a minha vida. Sabe, a palavra de Deus diz que Ele é fiel. Ele é a testemunha o quê? Fiel. E Ele começou e Ele há de acabar. É Ele. Todo o processo de toda mudança na nossa vida começa nele e termina nele. Sabe, não existe nada que deixe Deus boquiaberto, surpreso com você. Se você acalenta esse pensamento, você nunca vai ter liberdade com Deus. Eu quero falar que a mesma disposição Deus tem de te ouvir de tudo aquilo que você necessita, e Ele quer te abençoar, Ele também tem a mesma disposição em ouvir as suas falhas, porque Ele te ama, Ele quer te ajudar. Sabe, as suas falhas é o seguinte, às vezes a pessoa vai confessar pecado, e confessa pecado entendendo a velha aliança. Deus não faz nada em prestação. Deus não é um Deus que faz assim, hoje Ele te dá um pouco, amanhã não. Ele já abriu a porta do céu para você. Os céus estão abertos, filho. Você tem noção do que é ter o céu aberto sobre a sua vida? Não tem limites para você. Tudo que você está com o coração alinhado com a confissão da nova aliança, que você é em Cristo Jesus um herdeiro, quero falar para você, você vai desfrutar de tudo que Ele tem para você. Ninguém vai te segurar. Domingo passado eu falei, você não é derrotado nem pelo diabo. O diabo não te derrota mais. Por quê? Porque o diabo não tem mais autoridade do que o próprio Senhor Jesus, que está sobre a sua vida. O que derrota é a confissão errada. O que te derrota é o entendimento errado. O que te derrota é retroceder. Eu quero falar para você, a própria Bíblia diz que nós não somos dos que retrocedem. Tem nada de voltar atrás, não tem nada de recuar. Sua vida é avanço. Diga glória a Deus. Fala para o seu irmão, em nome de Jesus, meu irmão. Te falo com autoridade hoje. E obedece. Nada de retroceder. Sua vida é avanço. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Pastor, mas como que eu avanço? Primeira coisa, eu sou o quê? Amado. Quem é amado aqui? De forma incondicional. E você vai descansar nessa verdade. Mas outra coisa que
que você precisa também ter conhecimento: você é altamente favorecido. Aleluia! Aleluia! Imagine você, presta bem atenção. Eu vou te dar aqui algo para você mencionar o que é favor. Imagine que você vai numa entrevista de emprego, amém? E você chega lá e vê um monte de amigo, colega, tem pós-doutorado, que tem mais experiência na área, que tem mais recurso, que tem nome, fala um nome chique aí. Eu não vou falar Silva não, talvez você é Silva, e fica, não, Silva é bem, não, Rosa então, vou pôr meu nome. Chega um Rosa lá, mas tem sei lá, um sobrenome chique, falei, Abravanel, será que é parente de Silvio Santos? Votorantim, falou, esse é rico, hein? Então, tá esse grupo de pessoas lá, e você lá, o Silvio, o Rosa, sentado na sala, olhando assim. Se você não tiver esse entendimento, presta atenção. Primeira coisa eu falei para você, que você tem que saber que você é o quê? Amado. Mas que de forma incondicional. Saber que é amado é uma coisa, mas saber que é de forma incondicional é um avanço muito grande. Então você está lá e sabe que é amado de forma incondicional, você descansa no favor dele. Quando você chega lá na sala e vai começar de novo, você se posiciona como alguém que tem favor. Você fala, você que sobressai. Não é por causa de você é menos ali, naturalmente qualificado, mas você é alguém altamente favorecido. Vou te dar um testemunho de uma irmã lá em Goiânia, num jejum. Eu não lembro o tema do jejum. Durante 21 dias, lendo, e ali o pastor Luiz ministrando sobre o favor de Deus. E essa irmã era alguém que era recém-formada, não me lembro que área que era administração, que era um concurso num grande hospital. E quando ela chegou lá no hospital e foi ver a fila das pessoas que estavam lá para competir a vaga, foi ela e uma amiga. E ela comentando o culto, nossa, que bênção, que palavra, que leitura, que semana, que poder, nós somos amados, favor de Deus na nossa vida. Quando ela chega na fila, Marcelo, quem que era o primeiro da fila? O professor dela. Ela estava competindo com quem? O professor que ensinou 5 anos para ela. Ela olhou aquela situação e pensou, eu vim falando que eu era favorecida e amada, agora eu tenho que honrar a palavra, né? Não vou desistir não. Começa, vou dropar essa onda aí. Entrou, fez a inscrição e está lá. Ficou, descansou no amor de Deus. Chegou o dia lá da entrevista, está lá na sala lá, e a pessoa responsável do recursos humanos fez uma pergunta: se você fosse um animal, quem você seria aqui na empresa? Fala aí. Eu seria uma águia, porque eu ia ter visão, não sei o quê, falando. Ao outro, seria um leão, contrário, ia devorar, sei lá, vai falando. E quando chegou na hora dessa irmã, depois que todo mundo falou, ela foi a última. O professor falou, todo mundo. E você? Falou, olha, vou fazer algo diferente aqui. Vou falar algo que a Bíblia me ensina. E o meu Senhor disse que nós temos que ser como uma pomba e uma serpente. Todo mundo falou, mãe, cobra e pomba? A pessoa ficou assim, mas como assim? Explica aí para mim. Ele falou, não, nós temos que ser astuto como uma serpente. Temos que perceber tudo antes das coisas acontecerem. Mas também nós temos que ser amável como uma pomba. Todo mundo, uau! Agora te pergunto, quem que foi contratado? Aquele que é altamente favorecido. É ela, está lá. O professor ficou o quê? 5 anos ensinando para ela. Ela deu um show, não é porque é a capacidade dela, é porque tinha favor. Eu quero falar para você, o favor de Deus coloca as palavras certas na sua boca. Te coloca no lugar certo, te conecta com as pessoas certas. Você chega na hora que deveria chegar, porque você é altamente favorecido. Diga glória a Deus. Diga assim, em Cristo, eu sou altamente
altamente favorecido. Diz assim: Deus está do meu lado, Ele é por mim. Amém? Deus é por quem? Por você, por mim, todos nós. Glória a Deus. Essa é a sua confissão. Tem um desafio hoje. Fala: Deus, vai na frente. Vai, como que é a música? Vai na frente, quebrando as correntes, tirando os espinhos. É assim? É Ele vai na frente. E quando você chega, o que aconteceu com aqueles espinhos? Todos foram retirados. Aleluia. Ele vai na frente, vai quebrando aquelas correntes que você jamais conseguiria destruir, mas Ele está do seu lado. É preciso que você comece a colocar isso como confissão diária. É isso que você deve falar. Doeu, não potencializa a dor. Ai, está doendo, dói mais. Ai, vai doer mesmo, pai. Se você está potencializando com as suas palavras, confesse cura, confesse provisão, confesse aquilo que Deus em Cristo Jesus te tornou a ser. Aleluia. Essa dor é mentirosa, essa febre é mentirosa. O que nós estávamos agora profetizando sobre essas vidas? Cura. Proclamando aquilo que Cristo Jesus veio nessa terra para nos dar. A Bíblia diz em João 3, do 16 ao 17, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Ele não veio para condenar e nem julgar o mundo. Ele veio para salvar. Amém, irmãos? Esse é o nosso Senhor. Diga glória a Deus. Aleluia. Tem muita gente que é preso na sorte ou no azar. Eu falo para você: nada na sua vida foge do controle de Deus. Nada. Até aquelas coisas que você pensa: meu Deus, por quê? Ainda assim tem um favor de Deus na sua vida. E aí nós lembramos daquele versículo que diz o quê? No final, tudo cooperará ao seu favor. Nós não entendemos o agir de Deus. Sabe, irmãos, nós não entendemos o quanto Deus é bondoso. Os caminhos do homem são diferentes do caminho de Deus. Os nossos caminhos, muitas das vezes, é um caminho de preservação. Eu quero falar para você. A palavra de Deus diz, presta aqui, tenha atenção que eu vou falar para você. Os ventos na nossa vida vêm, as tempestades, as provas, vêm para sacudir mesmo. Para quê, pastor? Para abalar. E para cair tudo na nossa vida que é inabalável. Para permanecer somente o que é inabalável na sua vida. Então não questione a situação. Não questione a situação que você entrou, está passando. Só entenda o seguinte: no final vai ficar o que precisa ficar. E tudo será uma prova do amor dele na sua vida. Sabe, eu quero falar para você, meu irmão. Quando você chega na fazenda ou num campo, qualquer lugar, você vê uma árvore lá, vai ter tanto de fruto. De longe você chega, meu Deus, vou lá. E quando você chega lá, tem aquele tanto de fruto podre. E tem lá aqueles frutos bons. O que você vai escolher para a sua vida? Qual? Os bons. E Deus é assim também. Ele quer que todo fruto podre da carne, da alma, tudo que nos reprova, vai sacudir, vai cair, e tudo você vai ver o favor de Deus na sua vida. Sabe, não fique dependendo disso. Entenda o seguinte: Salmos 37, versículo 18 ao 19, olha só, diz assim: o Senhor conhece os dias dos íntegros. Olha só, e a herança deles permanecerá para sempre. Diga glória a Deus. Olha para o seu irmão e faz uma pergunta para ele: você é justo? Agora, foca o olhar com alguém que está questionando: é justo mesmo? É justo mesmo. Agora responde para ele: você é justo? É ou não é? Aleluia! Amém! Porque eu estou te ensinando algo aqui. Essa resposta vai definir se você está entendendo ou não.
você é justo. Amém. Por quê? Não, pastor. Tem aquela conversa daquele cidadão, sabe de nada, inocente. Não, isso não combina com você não. Ele sabe, porém, ele te vê em Cristo. Aleluia. Ele te vê em Cristo Jesus. Você sabe um símbolo de duas coisas que simbolizam o que você é? Primeiro, você que é casado, tem em Deus aliança. A aliança ela não tem começo e não tem o quê? Fim. É algo íntegro. A esfera, qualquer esfera que você pegar, você pode rolar de um lado para o outro. Você não entende onde que é o início nem o fim. É íntegro. Assim é Deus olhando para você. Amém. E Ele te fala assim: a sua herança não tem fim, vai permanecer para sempre. Verso 19 diz: não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Deus não vai te deixar envergonhado não, filho. Deus não é um Deus que te deixa na chapada para ver se você vai ou não vai. Não, esse não é o nosso Deus não. Sabe, as pessoas religiosas, aquele religioso legalista, muitas vezes falam: não, Deus abençoa mesmo, mas querem colocar condições. Lembra? Primeira coisa para entender a sua identidade é de forma o quê? Incondicional. Deus não é um Deus mesquinho que fala que te ama, te traz para dentro e fala: agora é outra conversa. Você é homem, isso é gente que faz com você. Isso é promessa de homem. A promessa que ele falou assim: vem, essa permanece para sempre. Ele falou para nós: vem do jeito que você está. Está ferido, cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, meu jugo é suave. Sabe, irmãos, a verdade é que em Cristo você já está preparado, santificado e purificado para receber qualquer coisa que vem dada de Deus sobre a sua vida. Amém, irmãos? Amém. Todas as coisas você já está apto a receber. Amém. Porque você está na natureza de Cristo. Você só precisa crer nisso, renovar a sua identidade. Amém. Na sua mente, confessar a verdade. Eu quero falar para você que isso é uma luta diária, porque a nossa mente ela é condicionada por aquilo que nós vemos. Deixa eu te ensinar um negócio aqui. Nós somos um ser triuno. Amém? Amém. Nós temos o que? Espírito, alma e corpo. Todas as coisas que Deus vai realizar na sua vida não começa de fora, é a partir do seu espírito aí de dentro, aonde que Ele mesmo habita e mora. Então, só que a nossa mente é condicionada por aquilo que nós vemos. Todo pecado, toda tentação, a porta de entrada será pelo corpo. O diabo ele necessita dos seus sentidos, ele necessita da sua visão, da sua audição, ele necessita do fato, a porta do pecado, a porta da obra do diabo é pela sensação do homem. Ou você pega e é tentado por aquilo que você vê, ou que fala. É a porta da sensação que o diabo quer entrar para atingir a sua alma, para chegar lá na sua alma e falar assim: é mentira, o que Deus prometeu é mentira, não é bem assim a conversa. O que o diabo fez com Eva? Tudo que eu estou falando com você. Ele mostrou o fruto, mostrou, foi atraído e na conversa atingiu a alma dela. Falou: não é bem assim que Deus falou não. Sabe, eu quero falar para você: resista toda mentira, resista tudo que fale ao contrário da sua natureza. Não tem nada disso, a fé é a coisa mais simples desse mundo. Deus não ia deixar uma fé como uma coisa complicada, porque é pela fé que você relaciona com Ele, e através da fé você sente Ele. Nós estávamos aqui ontem mesmo, conversando sobre isso, e o Edson, ele lembrou de um dito de Isaías, que diz que a vida com Deus, a nossa fé é tão simples como um cego pode encontrar Deus sozinho. Como um cego encontra qualquer coisa sozinho, esse é o seu tipo de relacionamento com Deus. Não tem nada complicado.
O que complica é quando nós o quê? Mudamos a confissão, confessamos aquilo que não é. Mas fala para o seu irmão, fala assim: a partir de hoje, eu declaro sobre a sua vida, céus estão sendo abertos sobre a sua vida, porque hoje você está sendo liberto pela verdade de Deus. Diga glória a Deus. Eu quero falar para você, quantos creem que Deus cura aqui? Amém. Mas não julgue, por exemplo, porque alguém foi curado, agora eu acredito. Não, você deve acreditar porque está escrito aonde? Eu não posso pegar a minha experiência e a experiência de alguém para trazer uma definição de quem Deus é. Jamais faça isso, porque a experiência de cada um é diferente. Por exemplo, talvez o irmão ali prosperou, mas o outro faliu. E aí? Se você pegar a experiência humana e querer definir quem Deus é na sua vida, você tem dois lados de uma moeda aqui. O que eu tenho que definir quem é Deus na minha vida é aqui, ó. Ele me diz que eu sou altamente favorecido e por isso eu creio na sua palavra. Diga glória a Deus. Fala assim: glória a Deus. Sabe, 1 de João capítulo 1 verso 2, uma saudação do apóstolo João a Gaio. Ele diz assim: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Vou te explicar isso aqui. Vem cá, Wilson, fazendo favor. Vamos supor que o Wilson está aqui e ele é meu discípulo, e eu sei da vida dele. Talvez o Wilson está passando uma situação complicada financeiramente e não está bem de saúde. Isso é externo, amém? Mas há uma identidade definida nele, em Cristo, dentro dele, no espírito dele. E o apóstolo João está falando assim para o seu discípulo: olha, como eu vou falar para o Wilson, olha, Wilson, é o seguinte, eu sei que você está num estado, num momento de privação e de saúde complicada, mas assim como você é por dentro em Cristo, eu profetizo na sua vida, vai ser por fora. Vai ser por onde? Por fora. Essa é a sua vida. O que você quer? Estar onde? O endereço? Dentro. Na sua identidade em Cristo Jesus. Quem cristão que sai procurando fora, nunca vai encontrar. Ah, eu preciso de paz no meu casamento. O que tem de fora? O que vai produzir paz? Ah, eu preciso de ser curado. O que tem de fora? O que pode me ajudar na saúde? Ah, eu preciso do meu filho ser liberto, visto que condição que eu tenho de fora o meu filho ser liberto. Quero falar para você, domingo passado eu falei, são cordas que em certo momento te asseguram, mas a única âncora para te segurar na tempestade está aqui dentro, Cristo Jesus. Toda a realidade que você precisa. Amém? Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Em terceiro lugar, diz assim: você primeiramente é amado de forma incondicional. Fala assim: em segundo lugar, você é altamente favorecido. Agora fala assim, para terminar, você é plenamente aceito. Diga glória a Deus. Oh, que coisa linda, irmãos. Eu quero falar para você, você quer uma mensagem que eu amo pregar? É isso. É isso. E é isso que você deve também anunciar como boas novas lá fora. Mas para antes falar lá fora, você precisa crer. Nós precisamos de encher dessa fé. Mês que vem nós vamos evangelizar, mas com a mensagem certa. Nós não vamos sair para ir condenando, falando de falha. Não, as pessoas não precisam saber, elas já sabem. Elas mesmas próprias. Ninguém precisa lembrar de falha de ninguém, não. A pessoa sabe. O que nós vamos é lembrá-las que em Cristo Jesus, apesar das falhas, elas podem ser plenamente aceitas. Em Cristo você é plenamente aceito, aprovado, recebido no céu. Sabe, os religiosos não dizem tanto, é aceito, mas certamente depende da sua conduta. Vou falar para você, filho,
A morte de Jesus, se fosse para melhorar a conduta, foi uma morte inútil, porque é muito pouco perto daquilo que Deus quer fazer. Deus não mudou para te vestir uma roupagem. Deus não morreu, Jesus não morreu naquela cruz para mudar o seu exterior. O seu exterior é resultado daquilo que Ele fez por dentro da sua vida. Do perdão que você sabe que tem, do amor que você sabe a maneira qual Ele te amou, do favor que foi derramado sobre a sua vida. Filho, eu quero falar o seguinte: quem sabe quem é, nunca vai viver diferente daquilo que Ele é. É a mesma coisa que eu chegar, passar uma pessoa aqui que a gente sabe que o pai dele é multimilionário, e ele anda como um maltrapilho ali na rua, fétido, sujo, pedindo esmola. Essa atitude condiz com quem ele é, irmãos? Eu quero falar para você, assim também é você. Deus te deu uma nobreza. Você é filho da nobreza. Você tem uma linhagem real e celestial. Quando você fala, é o filho da nobreza falando. Quando você chega, é alguém com autoridade revestida chegando. Sabe, mas a verdade que é em Cristo, você é plenamente aceito, mas tem erros, defeitos, sim. Deus não espera, presta atenção, primeiro você mudar, para depois você se achegar a Ele. Sabe, é justamente ao contrário. Ele espera que você chegue a Ele, do jeito que você está, e tenha um coração aberto e sincero para Ele. Eu lembro no dia que eu fui achado, eu estava embriagado, no encontro, igual nós fazemos aqui, tinha passado o dia inteiro bebendo, totalmente alcoolizado. Fui para aquele encontro, e lá naquele encontro o Senhor me achou. Ele não fez como o homem faz. Quando ele vê uma ferida, o que o homem faz? Ele espreme mais a ferida até a dor vir no máximo. Esse não é o nosso Deus. Por que ele não faz isso? Porque ele já fez no corpo do seu filho. A Bíblia, lá em Isaías 53, diz que Deus agradou moê-lo. Quem já viu carne moída aqui? Você já viu? Quando joga a carne, moe lá? Esse foi o mesmo sentimento de Deus no corpo do seu filho. Deus moeu toda a justiça no corpo de Jesus, para eu e você, hoje aqui estarmos libertos pela sua graça divina. Diga glória a Deus. Diga assim: obrigado, Senhor, porque hoje eu sei, sou completamente amado, de forma incondicional. Diga assim: mas também sei que eu sou favorecido, mas também sei, eu sou aceito. E para terminar, eu quero contar uma ilustração aqui para você. É a mesma coisa que o homem, ele era condenado pelos seus erros. Lembra? Sem Cristo, toda exposição dos seus erros está à tona. Todo mundo está vendo, até Deus. Todos, até Deus. E acontece então o que aconteceu o quê? Que o homem foi levado ao tribunal celestial. E lá no tribunal celestial tinha algumas pessoas. Tinha um advogado de acusação, o diabo. Tinha um advogado seu que é fiel, Jesus. Tinha promotores para trazer as provas, Satanás. E tinha um reto juiz, que é Deus. E a acusação começou com o advogado, o diabo, mostrando todos os defeitos, todos os erros, pontuando um por um. Aí o advogado fiel, Cristo Jesus, entra no tribunal e diz: está certo, ele fez tudo isso, deixou nada para trás, mas uma coisa foi feita, a pena foi paga. Ele mostra o sangue derramado na cruz, os cravos na sua mão, as chagas. E naquela hora o reto juiz, porque ele é fiel, Deus, ele fala:
onde um crime foi executado e a pena foi cumprida, não pode haver duas condenações. E ele pega o martelo e bate: é perdoado, é santificado, é perdoado, você é livre. Essa é a sua realidade em Cristo Jesus, filho. Não tem acusação mais, você está em Cristo Jesus. Viva plenamente a sua identidade em Cristo Jesus. Não tem aquela conversa: sem Deus é impossível, mas com Deus está difícil. Fala para o seu irmão, em nome de Jesus, faça isso não. Amém? Isso não representa seu Deus, não. Amém? Quando você for falar de Deus, fale dignamente. Fala assim: meu Deus do céu, que vida gostosa. Eu bato de vez em quando balança, vendo as tempestades aí, mas Ele está comigo. Ele vai na frente quebrando as cadeias, Ele vai na frente tirando os espinhos. Eu sou vencedor, eu sou amado, não tem nada que me reprova. O Senhor é na minha vida, está tudo certo. É uma obra completa. Eu estou caminho, eu estou caminhando em fé, eu estou me tornando como Ele é por fora, porque eu já creio que eu já sou por dentro. Diga glória a Deus. Vamos ficar de pé nessa manhã. Quero orar por você. Amém, irmãos? Olha aí, vê se você está com cara de feliz aí, mas não vai fazer igual, irmão. Estou feliz, pastor. Não, sua expressão facial tem que combinar com a sua confissão, sua expressão verbal. Então olha para o seu irmão, fala: vou te ensinar a evangelizar. Fala assim melhor: vou te ensinar a trazer uma pessoa no próximo culto. Olha só, chega lá, vem cá, Marcelinho. O Marcelinho tem uma amiga, ele chega aí: ei, Marcelinho, o que você fez no final de semana? Né, cara, não tinha nada de fazer, fui pro culto. Ela vai querer ir? Não, você tem que chegar. Ô Marcelinho, quando você foi? Subi, te liguei. Então, cara, olha. Meu Deus do céu, o que está acontecendo aí? Não, rapaz, olha, aconteceu domingo, mas até hoje eu estou vivendo a experiência. Que? Fui pro culto, eu descobri um negócio bom demais. O que é? Eu sou amado. Deus já me aceitou, sou favorecido. E ainda mais, Ele quer fazer isso tudo na sua vida. Vamos pro culto. Vai querer ir ou não? Então aprende. Usa aquilo que Deus te deu, expressão, com vida. Tudo com Deus é com vida, irmãos. Amém? Então pega na mão do seu irmão. Pode ficar aqui, você. Pega na mão do seu irmão e você vai fazer uma declaração de fé. Declaração de fé. Logo após nós vamos ter um momento batismo. Mas é necessário que você saia daqui convicto de quem Deus é, mas também de quem você é. Deus não tem variação. Pela palavra nós podemos olhar e perceber o quão bom Ele é. Mas dessa maneira também, Deus em Cristo Jesus, Ele te fez uma nova criatura. E essas são as palavras que vai sair da sua boca a partir de hoje, todos os dias, todas as manhãs. Faça esse compromisso com você mesmo. Acorda, Senhor, celebre a vida. Tudo que tem celebração atrai, irmão. Se você acordar com murmuração, coisas ruins virão com alta velocidade na sua vida. Mas se você acordar celebrando a vida, espere coisas boas, porque é isso mesmo que vai acontecer com você. Aleluia! Não são os fatos, não são as circunstâncias, tudo é transitório. Mas o que Deus fez na sua vida, uma obra consumada por dentro, isso se manifestará nos seus dias. Amém? Levanta a mão do seu irmão, fala assim: Pai de amor, obrigado. Porque nesta manhã, o Senhor reafirmou as mesmas palavras desde o início, que eu em Cristo sou amado, sou perdoado, sou aceito, sou favorecido, sou justo, sou perdoado. Eu creio que a tua obra é uma obra completa, e a prova é que a sua santidade está dentro de mim, na pessoa do Espírito Santo. E eu quero